Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa tertúlia virtual, ao nosso papo real, novo papo real, balançando os pilares do paraíso. Exatamente, pessoal. Bom, como eu já esperava, o nosso vídeo sobre as eleições realmente balançou os pilares do paraíso ao ponto de eu receber comentários e mensagens dizendo: o senhor perdeu o senso, o senhor enlouqueceu, o senhor está completamente louco e perdeu o respeito de centenas de pessoas que o admiravam. Mesmo? Então quer dizer que porque eu tenho uma opinião diferente eu não mereço ser respeitado? E assim, vocês têm todo o direito de discordar do que quer que eu venha falar aqui. Esse é o princípio da democracia e esse é o princípio da liberdade de expressão. Agora, refutar o que eu estou dizendo já são outros 500. Vocês têm todo o direito de tentar refutar e eu aceito, estou aqui aberto ao debate honesto, honestidade intelectual, mas ninguém aqui conseguiu refutar o que eu disse. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas que eu acho que não ficaram claras no meu vídeo sobre as eleições. Em primeiro lugar, eu acho que, apesar de até agora, eu vou repetir, eu não li nenhum dos relatórios. Até onde eu sei, os relatórios são inconclusivos, eles dizem que há a possibilidade de haver sabotagem das urnas, mas não há nenhuma conclusão de que realmente, efetivamente, houve. O que é que se deve ter nas mãos para que se possa mudar alguma coisa que esteja aí? Veja, eu não estou aqui descartando o fato de que possa ter havido fraude nas eleições. Eu não estou dizendo que não pode ter havido. Porém, até agora, ninguém mostrou nada efetivamente que mostre que houve. Isso que eu estou afirmando aqui. E, para que haja alguma mudança no cenário, ou um início de mudança no cenário que nós temos aí, ou seja, Lula eleito presidente, terá que se provar com muito mais evidências, com muito mais provas, para se convencer e se converter uma terceira opinião, que não é nem a opinião da direita no Brasil e nem a opinião da esquerda no Brasil. Então você vai ter que ter alguém de fora, alguém que seja isento e que concorde que uma fraude acabou acontecendo na eleição de 2022. Isso quer dizer que eu concordo com o que aconteceu? Não. Eu não concordo, por quê? Porque eu acho que todos os julgamentos foram extremamente parciais contra o presidente Bolsonaro, em relação, por exemplo, aos relatórios das rádios, né? Eu acho que quando você... A justiça, na minha humilde opinião, ela funciona da seguinte maneira: se você se sentiu lesado, não importa se você foi ou não, você tem todo o direito de recorrer e a justiça tem o dever de investigar se algo foi feito de forma irregular. Como, por exemplo, a questão da rádio, que o presidente Bolsonaro foi, infelizmente, prejudicado. Por que é que a justiça se recusa a investigar? A mesma coisa em relação às urnas. Isso sim está errado. Se há ou não provas suficientes de que houve fraude na eleição, é uma outra questão. A justiça tem a obrigação de investigar. Isso é o primeiro passo. Segundo, eu acredito que o presidente Bolsonaro foi extremamente prejudicado pela imprensa, que foi extremamente tendenciosa, a favor do candidato Lula, e da justiça. Isso não há nenhuma dúvida. Isso não há nenhuma dúvida. Mas, daí a se dizer que houve fraude nas urnas, precisar-se-á muito mais provas que possam convencer
uma potência internacional, que possam convencer uma terceira parte que venha a defender essa anulação da eleição, ou seja lá como for. Sobre as pessoas, eu tenho pessoas muito queridas minhas, alunos, amigos, que estão protestando nos quartéis, na frente dos quartéis. E o que eu acho disso? Eu acho muito simples. Eu acho que dentro de uma democracia verdadeira, você tem o direito de manifestar-se pacificamente. E se o povo acha que foi prejudicado, o povo tem todo o direito de se manifestar e pedir providências das Forças Armadas. Isso é golpe? Isso é manifestação antidemocrática? Não! Não! Isso é exatamente democracia. Se você não concorda, você se manifesta pacificamente. Isso chama-se democracia. Agora, eu estou incentivando as pessoas a fazerem uma revolução ou pedir a interferência do exército? Não, não. Eu acho que há todo esse conceito de democracia, que na minha opinião é uma ilusão, a democracia da forma que as pessoas acham que existe no Brasil, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer... acho que em pouquíssimos lugares nós temos uma verdadeira democracia no mundo hoje. Há muita ilusão e, como eu sempre digo, é preferível uma ditadura honesta do que uma democracia ilusória. Porque pelo menos na ditadura você sabe que você não tem liberdade, você sabe que você está ferrado, né? Numa democracia ilusória você acha que tem direito a alguma coisa e na verdade você não tem direito a nada, né? Então, eu não sou a favor de ditadura, não estou aqui dizendo que sou a favor de ditadura, mas pelo contrário. Porém, quando você pensa, né, eu não quero ser muito técnico, porque eu acho chato, né? Quem quiser assistir coisa técnica, que assista ao nosso curso de monarquia e os vídeos que são mais técnicos. Então eu não quero ser muito técnico, mas a base da democracia é que existe um contrato social em que o povo, né, na república, o povo é que tem a soberania. Os governantes não detêm a soberania. Quem detém a soberania é o povo. Então, o povo, se o povo se sentir vilipendiado nos seus direitos, o povo tem direito de se manifestar. Vá lá ler Emeric de Vattel, vá ler Hugo Grotius, que são os pais do direito internacional, e você vai ver que caso o povo sinta-se tiranizado, ele tem o direito de se rebelar e tem o direito, sim, de destronar quem quer que esteja no poder, se este for um tirano, se este for um regime tirânico. Então, uma coisa é a pessoa, o povo que votou, né? O povo que votou, foram lá 50 e tantos milhões de pessoas que votaram no Lula, se a eleição, mais uma vez, se a eleição foi realmente honesta, né? Agora, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Né? Então, por princípio, a maioria das pessoas não votou no presidente Lula. Isso é um fato matemático, né? Se você for juntar as pessoas que votaram no presidente Bolsonaro e as pessoas que votaram branco e nulo, certamente não queriam votar em Lula ou se não teriam votado em Lula, né? Então, nós temos as abstenções, né? Então, como eu falei no vídeo passado, a partir do momento que você vota num candidato, o contrato da democracia, se é uma eleição justa, o contrato da democracia diz que você deve aceitar se o seu candidato perder, né? Porque, como eu falei antes, o presidente é o presidente de todo o povo, não apenas da esquerda, da direita ou de quem quer tenha o elegido, né? Muito bem, mas nós temos que lembrar que se o povo se sentir tiranizado, se o povo se sentir... Isso é a base da democracia. Isso é a base da democracia. Você pode votar, você pode ter lá um candidato que tenha 80% da votação, o candidato vai lá, toma o poder, né, pelas vias, como aconteceu com Hitler, por exemplo. Ele não teve 80%, mas ele subiu ao poder de forma democrática. Você pode ter um candidato que tenha lá 70%, 80% dos votos, o candidato é eleito de forma honesta, se a eleição for honesta, ele vai, toma o poder e quando ele chega no poder, ele começa a ser um tirano. O povo tem todo o direito de ir lá e tirá-lo do poder. Eu dou um exemplo aqui, o que aconteceu no Egito com o presidente Mohamed Morsi. Ele foi eleito pela Muslim Brotherhood
né? Que um partido, segundo alguns até terrorista, mas é um partido radical, islâmico, e ele foi eleito pelo voto popular. Ele chegou lá, ele fez mais barbaridades e aferiu-se poderes maiores do que o Hosni Mubarak, que era um ditador, que foi ditador por 40 anos. Então, o sujeito que foi eleito tentou fazer um esquema com a Suprema Corte, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, e tentou aferir-se poderes ditatoriais, mas ele chegou lá pela via democrática. Então, isso é possível. Então, a partir do momento que um sujeito se elegeu e ele chega ao poder e começa a fazer descalabros e barbaridades, o povo tem todo o direito de tirá-lo do poder ou tem todo o direito de revoltar-se. Esta é a base da democracia, né? Então, finalizando, para que se entenda, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu tenho visto aqui dos Estados Unidos, que a eleição não foi justa. O que aconteceu com a Jovem Pan, na minha opinião, foi um absurdo, uma censura prévia. Foi um absurdo, um absurdo, um absurdo. Ou você tem liberdade de expressão ou você não tem. Então essa é a minha posição aqui. Ou você tem liberdade de expressão ou você não tem. Censura prévia, eu me recordo, eu vivi a ditadura no Brasil. Digo mais, muito tempo da ditadura no Brasil, que eu me lembro do mandato do presidente Figueiredo, foi muito melhor do que muitos anos que nós passamos na época da hiperinflação. Enfim, você tinha mais segurança, você tinha mais estabilidade e o grande, terrível, temível ditador João Batista de Oliveira Figueiredo restaurou a democracia no Brasil. Então, se você tem um ditador que quer o poder só para si, que quer deter o poder, ele jamais vai entregar o poder à democracia novamente. E está aí o que aconteceu com a democracia. Foi uma beleza, a inflação a 2.000% ao ano, né? Quem se lembra disso sabe, você ia de manhã no mercado, a coisa estava um preço, você voltava 2 horas depois já era outro e à noite já era outro. Então, você ter uma inflação de 80% ao mês é uma coisa ridícula. Então, democracia, né? É o preço da democracia, foi o preço da democracia, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, sumarizando tudo, finalizando tudo. Se você, brasileiro, quiser se manifestar pacificamente, você tem todo o direito. Se você não está concordando com o que está acontecendo, você tem todo o direito de se manifestar de acordo com a democracia, né? Se é que ela existe, né? Ouvi falar que sim, que não, né? Agora, o povo brasileiro tem 2 opções. Opção A, a opção pacífica. Qual é a opção pacífica? A opção pacífica é aceitar, engolir o presidente Lula, né? Aceitar que a eleição foi legítima ou, não digo 100% legítima, porque, como eu falei, houve sérios problemas, né, como eu citei, dos programas de rádio, etc, das decisões, até nos próprios debates, a cada 10 pedidos de direito de resposta, o presidente Bolsonaro conseguia um, o presidente Lula, uma média de 2 ou 3 pedidos de resposta, ele já recebia um. Então, quer dizer, infelizmente, o processo eleitoral foi extremamente parcial em favor do presidente Lula, né? Você tinha pouquíssimos meios de comunicação a favor, não digo a favor do presidente Bolsonaro, ou se for a favor, ou mais aberto a uma transmissão imparcial das coisas, né? E você tinha quase toda a grande mídia contra, né? Então isso já em si já destrói completamente a isenção de uma eleição, tendo ainda decisões judiciais ou prejudicando ou se recusando a investigar, o que eu acho uma calamidade, uma barbaridade, um absurdo. Então, a opção A é essa: engolir o presidente Lula e fazer uma oposição construtiva, que é, na minha opinião, a melhor ideia, porque infelizmente não há como você governar, mesmo que o presidente Bolsonaro fosse eleito, não há como você governar sem fazer a arte do compromise, sem fazer acordos, sem fazer alianças, porque o presidencialismo de coalizão é uma grandíssima porcaria. É uma porcaria. E não tem como você governar sozinho, infelizmente, né? Então a opção A é essa, é a opção pacífica. Vamos engolir o presidente Lula e tentar fazer uma oposição construtiva. É claro, se ele começar o que o PT fez no governo Dilma, aí, é claro, vai todo mundo para a rua e faz o impeachment do Lula.
Agora, se o povo brasileiro quiser a segunda opção, que é a opção não pacífica, que eu acho que é extremamente danosa para o povo, mas não sei, talvez seja essa a opção que o povo prefira, né, uma intervenção, ou seja lá como for, é um direito do povo, pois o povo é soberano. O povo é soberano e o povo tem direito de manifestar-se e pedir que, como infelizmente a justiça não está servindo os propósitos chamados republicanos, o que eu acho um absurdo você chamar republicano de, né, como se fosse positivo, né, como se fosse salutar, né, os republicanos, né, eu acho uma grande besteira, mas é o que as pessoas usam, é o que as pessoas dizem e nós temos aí esse balaio de gatos que está sendo a situação. Então, ou é isso, ou é guerra civil. Então, eu sou muito mais, apesar daquela história, ninguém aqui está feliz, né? Como eu falei, para mim me causa muita estranheza, um completo choque que o Brasil inteiro, que os meios de comunicação fizeram esse grande acordão, a justiça, os meios de comunicação e parte do povo, né? Porque infelizmente o povo votou no Lula. Por quê? Porque esqueceu-se das barbaridades de mensalão, de petrolão, que realmente aconteceram, que realmente pessoas confessaram seus crimes, houve dinheiro, bilhões e bilhões de dólares desviados, uma corrupção endêmica que existia no governo do PT, e as pessoas resolveram ter uma amnésia conveniente e dizer, não, sabe lá, Bolsonaro é melhor qualquer coisa do que o Bolsonaro. E tá aí, talvez essas pessoas vão pagar caro por essa opção. Né? Mas é a opção da democracia. Você que está me assistindo aí gosta da democracia, né? Acha que a democracia é bacana, tá aí. Tá aí a democracia, né? Tá aí a democracia fazendo aí a sua opção. E quem vai pagar por isso é você que está me assistindo. Tá aí. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Da minha opinião, eu não sou, e de forma alguma, eu acho bonito o que está acontecendo no Brasil, sou conivente com o que aconteceu, mas é aquela história, tem dias que você ganha e tem dias que você perde. E você tem que saber perder, você não pode ser um mau perdedor, infelizmente. Então, seja que o PT tendo ganho essa eleição meio que na malandragem, né, que foi, infelizmente, né, com essa questão de subtração das veiculações da rádio, mesmo que fosse um spot, está errado. Um candidato teve mais do que o outro. Se você não tem igualdade de disputa, você não tem democracia. Então, por isso que eu acho, tá tudo errado, o sistema está errado. Se você não tem igualdade na competição, você não tem democracia, você não tem como sujeito, se um sujeito tem mais dinheiro que o outro, a campanha de um tem mais dinheiro, tem mais apoio, tem mais visibilidade, não tem como. Não tem como, você está tendo uma disputa injusta. Então essa é a minha opinião, pessoal. Se você que está me assistindo, você discorda de mim, vamos debater pacificamente, sem emoções. É isso que o povo está precisando. O povo está polarizado, seja lá por culpa da esquerda ou da direita, seja lá de quem for, a culpa não interessa. O que interessa é o que nós vamos fazer agora. Eu, inclusive, criei esse conceito filosófico chamado consensualismo social. Então, você tem lá um casal discutindo e a casa começa a pegar fogo. Essa é uma analogia que eu faço. O casal está discutindo a relação e a casa começa a pegar fogo. O que você vai fazer? De quem é a culpa? Não interessa, a casa pegou fogo, você tem que apagar o fogo. Depois você continua o debate e depois você continua a discussão. Então, o Brasil está pegando fogo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que discutir o Brasil com a maior isenção de ânimos possível. Então, nós temos uma situação de crise, nós temos que analisar essa crise. Não vai adiantar, né? Se vocês quiserem uma resolução pacífica, não vai adiantar se revoltar, chorar, gritar, não vai adiantar. Não vai adiantar. A situação é essa e tem que se lidar com ela da melhor maneira possível. E mais uma vez,
essa história do nós e eles, né? Lembre-se, você que está me assistindo, seja de que lado for, de que eles são a sua família, são os seus vizinhos, são os seus colegas de trabalho. Então, eles não são o inimigo, eles são cidadãos brasileiros como você. Então, você deve arrumar uma maneira de conviver pacificamente. Você não precisa concordar com o que os outros estão dizendo, mas você tem que conviver pacificamente. Então, essa é a minha mensagem e esse é o meu esclarecimento sobre o vídeo anterior. Mas essa é a minha opinião. Você tem direito de discordar e se a eleição, como eu digo mais uma vez, se a eleição foi honesta em relação às urnas, a maioria do povo quis que o presidente Lula voltasse, escolhendo odiar mais o Brasil, odiar mais o presidente Bolsonaro do que amar o Brasil. Então essa é a minha opinião. Então, eu acho que a esquerda tem todo o direito de se manifestar, tem todo o direito de concorrer, mas há coisas que não devem ser perdoadas na política e na democracia, e uma delas é essa: se você aparelha o Estado e se você cria uma corrupção endêmica, da qual não é possível se fazer nada honestamente sem fazer parte do esquema de corrupção, você não merece voltar ao poder. Assine o canal, compartilhe o vídeo e um grande abraço para você e até o nosso próximo Papo Real.